Olá, resenheiros e resenheiras, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um TBT da Resenha, esse espaço que a gente fala sempre de alguns jogadores, alguns eventos, algo bom ou ruim que aconteceu na NFL, nesse esporte que a gente tanto ama, que é o futebol americano. Hoje a gente vai falar um pouco sobre aquele cara que era o Superman. Vocês já sei até quem vocês estão pensando. Vocês estão pensando em Ken Newton, não é isso? Nada disso, ó. Nós tivemos um primeiro Superman na NFL. E aí, Chico, roda a vinheta que a gente vai dizer quem foi. É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Já voltei depois da vinheta com o meu... Ó, chapeuzinho aqui. Como é que é o nome dele? Minha viseira do Jaguars. Jacksonville Jaguars. Solta a onça! Uau! Pois é. Esse cara jogava lá no Jaguars. O nome dele era Maurice Jones-Drew, MJD. Não sei se vocês conhecem, né? Ele é ali de meados dos anos 2000. E ele era chamado às vezes de Superman, ou também era chamado de Hércules de bolso. Pocket Hércules. Porque ele era um baixinho de 1,70 m, de mais ou menos 95 quilos. Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. E ele, né, ele vestia uma camisa do Super-Homem por baixo da roupa, né, do uniforme de jogo, né? Ele desde os 8 anos, quando ele começou a jogar futebol americano, né, o avô dele, né, os parentes diziam, todo jogador tem um ritual, tem alguma coisa diferente. E no caso dele era usar uma camisa do Superman por baixo, né, da roupa. Então ele continuou usando essa camisa até chegar no profissional, até chegar na NFL. Como ele era baixinho, né, a turma brinca. Tem algumas reportagens da época que a turma brinca assim que ele era pequeno, usava S e ele não mudou muito não. Continuou usando o S de small mesmo, porque ele era um running back muito baixinho, mas muito bom. Um craque, como vocês vão ver aí mais pra frente. Maurice Jones-Drew, ou MJD, foi draftado em 2006 pelo famoso Jacksonville Jaguars. Ele jogou lá em UCLA e em 2005 ele ganhou o prêmio de All-American, né, pela Universidade UCLA, porque ele corria bastante. Só que ele tinha um problema, o tamanho dele, né? Então ele foi caindo de posições e ele só foi escolhido na segunda rodada, na 60ª posição. E isso tem um fato interessante. Ele começou a usar a camisa número 32, né? Ele dizia que usava a camisa número 32 porque os 32 times da NFL rejeitaram ele. Então, né, quando ele foi escolhido, ele disse, eu vou usar essa camisa e vou mostrar para todo mundo que me rejeitou quem eu sou. E realmente mostrou. Ele começou jogando no Jacksonville Jaguars, né, em 2006 e tal, ainda como reserva, né, do quarterback. O quarterback. Corta, Chico, ajeita aí. Do running back, né, chamado Taylor, né? E ele ficou nessa posição ainda em 2006, mas a partir de 2007 ele já começou a entrar no time, né? E entrou muito bem. Cara, ele era assim, o que ele tinha de pequeno, ele tinha de forte. Então ele tinha 1,70 m, 95 quilos. E eu acho que já teve até mais. Tem uns momentos que ele tá mais forte, tá? E ele era muito bom, velho. Ele era muito rápido, driblava bem e aguentava a porrada, né? Então, eu e meu irmão Bitoquinha, a gente adorava o famoso Maurice Jones-Drew. Quando ele fazia os touchdown, ele abria a camisa assim, ó, mostrava o Superman no peito, né? E ele veio de uma família de jogadores também, né? Pais, tios, aquela coisa toda, como tantos outros jogadores aqui, né, da NFL, né, que sonham, e aí ele chegou na NFL dessa maneira, né? Ele tinha, Chico, provavelmente nosso amigo, nosso editor aí vai colocar alguns vídeos dele fazendo jogadas espetaculares, porque ele era carismático, né? A torcida adorava ele, e ele veio crescendo paulatinamente no Jaguars. E, infelizmente, né, se ele tivesse um time melhor, provavelmente ele teria chegado a pelo menos um Super Bowl, eu acredito. Porque ele era um running back muito
muito prolífico, né? Como dizem aí os comentaristas do futebol americano, gostam dessa palavra, né? Ele também era retornador, certo? Era retornador, mas assim, pelo que me consta aqui, olhando as estatísticas, ele só teve, acho que, 2 touchdowns de retorno de kickoff. Só que ele tem uma boa quantidade de jardas conseguidas nesses retornos, né? Um fato interessante foi que em 2011, e realmente essa temporada ele jogou demais. Em 2011, ele bateu o recorde da franquia de jardas e conseguiu 1.606 jardas corridas, tá? E se for contar de scrimmage, ainda dá mais, dá 1.900 e alguma coisa. Então ele bateu o recorde e ele foi o jogador com o maior número de jardas corridas da NFL. Então ele liderou numa época que tinha Marshall Lynch, que tinha Adrian Peterson, que tinha tantos outros jogadores com muito mais nomes. Em 2011 ele liderou a NFL em jardas, tá? E a torcida do Jacksonville louca, né? Não, a gente vai ser campeão. Mas não, a gente sabe que não, porque infelizmente o Jacksonville não consegue montar um time, né? O problema é esse. O pessoal, às vezes, quando chegam jogadores, ótimos jogadores lá, como agora tem, né? O nosso famoso Sunshine, mas não tem um time bom para eles, né? Para ajudá-los. E foi o caso do Maurice Jones-Drew. Então ele conseguiu, inclusive, ser 3 vezes Pro Bowl. O cara jogando no Jacksonville Jaguars como running back. E ele achava que o contrato dele ele ganhava pouco, porque ele ganhava muito menos, assim, ele tinha uma média salarial menor aqui, né? Eu até anotei aqui os jogadores que jogaram na época. Ele tinha uma média salarial menor do que Adrian Peterson, Chris Johnson, LeSean McCoy, Arian Foster, Steve Jackson, DeAngelo Williams e Marshall Lynch. Claro que tem jogadores aí que realmente eram melhores que ele, tá? Mas nesse período de 2011, ele tinha tudo para receber um salário maior ou igual, né, na média de algum desses grandes running backs do momento. E aí ele não voltou no período de camp, né, de treinamento, naquela pré-temporada. Teve aquela briga, né, para reajuste e tal. Ele ficou ainda sendo... Será que ele vai entrar como free agent? Será que alguém vai... Free agent não, porque ele tinha contrato, né, mas será que ele vai ser trocado? Vai, não vai? E ele terminou não sendo trocado, terminou fazendo um acordo. E ele jogou 2012, 2013, ainda pelo Jaguars. De 2012 ele jogou bem, mas veio se machucar, né? E em 2013, nem tanto. Aí já estava a idade chegando, a idade batendo, que a gente sabe que o running back tem vida curta. E aí nesse último ano ele conseguiu já, né, o free agent. E em 2014 ele foi encerrar a carreira lá no Oakland Raiders, né? Aquela terra ali onde a gente encerra a carreira. Lá no... Então ele foi encerrar a carreira no Oakland Raiders. E hoje ele é comentarista, né, de futebol americano, um bom comentarista, né? Ele ajuda, né, o pessoal da UCLA, né, na chegada dos novos recrutas, né, tal. Desde 2020 ele é analista do canal 5 no Monday Night Football, né? Ele é um das pessoas lá que fazem as análises dos jogos, né? E em 2023 ele participou até como comentarista, né, no Super Bowl 57. Não, deixa eu ver que não é. É 57. Tô ruim. Chico, ajeita aí, corta esse pedaço aí que eu errei os números romanos aqui. Mas é isso, em 2023 ele foi comentarista no Super Bowl, tá? Então é um cara inteligente, um cara dinâmico, né? Tem uma vida pessoal relativamente tranquila, né? E ele já se aposentou e está na televisão. Mas o que eu queria deixar aqui, né, mostrar para vocês nesse vídeo, é que às vezes a gente fica falando muito de jogadores famosos, famosíssimos, tal. Olha meu cabelo que louco aqui, ó, fica parecendo aquele boneco de posto. Um negócio horrível, né? Mas voltando, a gente fica falando aqui de jogadores muito famosos assim e tal, e não presta atenção em grandes craques que passaram pela NFL, em times que realmente não davam para eles poderem ser campeões. E aqui esse programa TBT da resenha
vai tocar muito nesse assunto e encontrar muitos jogadores desse tipo. E um deles é o grande MJD, Maurice Jones-Drew, o baixinho que era muito bom, corria muito, driblava muito e enfrentava qualquer tipo de defesa. Ele ia lá para pancada mesmo e ele vencia, tá? Então, fica aí com as imagens. Chico, manda bala e vocês vão ver lá, ó, antes de Ken Newton. Valeu, um abraço para todo mundo e bom final de semana, né? Já é na quinta-feira, então vai lá, sextou amanhã para todo mundo e bom final de semana. Um abraço, valeu! Faltou falar só mais uma coisinha, Chico. Então faltou dizer o seguinte, que o Maurice Jones-Drew, ele quebrou, ele é um tão bom running back, tá? Que ele quebrou vários recordes da franquia, né, dos Jaguars. Então vamos lá. Ele quebrou o maior número de touchdowns, né, jogador 81. O maior número de touchdowns corridos, 68, né? Maior número de touchdowns corridos numa única temporada, foram 15 em 2009. O maior número de touchdowns de jardas, desculpa, o maior número de jardas em uma temporada, né, que foi 1.606, como eu disse anteriormente, né, em 2011, quando ele teve a melhor temporada da sua vida, liderou a NFL em jardas, certo? Corridas, né? Então ele tem a mais longa tentativa de jardas empatadas com aquele running back que ele substituiu, que era o Fred Taylor, com 80 jardas, certo? A mais longa, né? Então, o maior número de retornos de kickoff, né, para touchdown foram 2. E o maior número de jardas para retorno de kickoff, 2.054. E o mais longa, né, distância no kickoff retornado, que foi 100 jardas. Então, todos esses recordes da franquia são de Maurice Jones-Drew como running back. Tá bom? Valeu, um abraço.